O que você leu sobre, o que você experimentou também na pele nos últimos anos, no Brasil e na América do Sul, que te fazem ter essa preocupação relevante, porque você está falando de 50% do seu patrimônio no mercado financeiro lá fora, né? Quais foram os principais fatores que você falou o seguinte, olha, depois disso e disso, eu quero ter 50%. Quando você virou essa chave e por quais fatores? Na verdade, o que me fez virar a chave não é nem a questão do passado, que é sofrível. Assim, se você for ler um livro de história do Brasil, pegue um lenço para ficar do lado. Porque a gente deixou muita oportunidade passar ao longo do tempo. Lá atrás, você volta para a época do Império, a gente estava pau a pau com os Estados Unidos. Só que eles diversificaram a economia enquanto a gente ficou no café. Dando garantia, não, você pode plantar café que se der errado, o Estado te garante. E aí, quando veio a crise de 29, a gente só tinha café, o preço da commodity caiu, aí ficou. O pessoal queimando café, o Vargas jogando café no Porto de Santos, né? Imagina o Greenpeace se tivesse naquela época os peixes ligadões de cafeína. É que não Dá tinha. pra ter overdose, né? Pois é, então a gente desperdiçou muita chance ao longo do tempo, mas isso ficou pra trás. Tem muito país que desperdiçou muito no passado e depois falou, não, daqui pra frente vai ser diferente. Eu não vejo o Brasil pegando um rumo diferente e a gente acabou de perder coisas que eram muito boas, que era, por exemplo, a questão de um bônus demográfico. Por que o Brasil ele teve uma fase de crescimento muito grande ao longo da segunda metade do século XX, principalmente? Porque a gente teve um fenômeno que está acontecendo agora na China e na Índia, que é a migração do pessoal do campo para a cidade. Uhum. E o cara, quando sai do campo para a cidade, ele vai ficar mais produtivo na cidade, ele vai ganhar mais, ele vai consumir mais. Então você tem um boom daquela economia no momento. Se a gente volta para a década de 50, a população urbana no Brasil era de 20 milhões de pessoas. Agora é de 180 milhões. Então cresceu 9 vezes nesse período. Só que já aconteceu. Não vai acontecer novamente. Nós já passamos por isso. E se você volta também no tempo, o brasileiro tinha mais filhos do que tem hoje. Nos últimos 30 anos, a população brasileira cresceu 70%. Para os próximos 30, a expectativa de crescimento é 0. Você tem quantos anos, Leandro? 26. Você tem filho? Não. Tem quantos anos, Arraiz? 30. Você tem filho? Não. Você tem filho, né, Gui? Não. Não também? Não. Achei que você tinha já. Não, confundiu com o Guida. É, pode ter O sido. cara. Você tem quantos anos? 29. 29. Tá, eu tenho 34. Eu também não tenho filho. Com 34, meu pai já tinha 2 filhos. Uhum. Então, talvez aqui a gente não venha ter 2 filhos. Vai ter 1 filho. Então, por isso a população já não tá mais crescendo. E se você não tem população crescendo, você perde uma das coisas que aumenta aquilo que é um dos poucos consensos entre economistas. Porque você fala de inflação, vai ter opiniões opostas. Uhum. Você fala de como é que deve ser a melhor tributação, opiniões opostas. Agora, o que é importante para uma economia crescer no longo prazo, para você até poder distribuir mais renda, é produtividade. Isso é meio que um consenso. É difícil você achar um cara, né, que fala, não, você tá errado quanto a isso. E para produzir mais, ou você tem mais gente produzindo, e a gente não vai ter mais gente, ou você tem as mesmas pessoas produzindo mais. E entramos em tecnologia. Então o Brasil já perdeu o bônus demográfico. Se a gente pega para os próximos 30 anos, 1950, 30%, aliás, 2050, 30% do Brasil vai ter mais de 60 anos de idade. Vai ser a única faixa de população que vai estar crescendo. Esse pessoal vai estar aposentado, ganhando dinheiro da Previdência, né? Como a gente vai fazer isso? Não sei. Então, na parte de tecnologia, bom, então dá mais tecnologia para essas pessoas, para esse menor público produzir mais. Só que o Brasil é um país de baixa educação. Não adianta você dar tecnologia para um cara que mal sabe ler e escrever, não sabe interpretar um texto. Uhum. Então, por conta disso, por não produzir tecnologia, por ter baixa educação, eu fico comparando com outros países, não é pensando que o Brasil, então, vai ser um país miserável. Não. Mas você pega os americanos, ao invés da população diminuir, vai continuar crescendo. Essa é a estimativa. E demografia é um negócio que dá, não é previsão do futuro, mas dá um razoável nível de certeza daquilo que vai acontecer. Então, lá, além dos americanos terem mais filhos do que a gente, eles também têm uma vantagem muito grande. Eles atraem muita mão de obra qualificada. Algumas das cabeças mais inteligentes que estudaram comigo na época do colégio não estão mais no país. E eles não foram para a China trabalhar. Eles foram para os Estados Unidos. Se você pega o Elon Musk, ele é sul-africano. Ele criou a Tesla onde? Nos Estados Unidos. Se você pega o Sergey Brin, russo, ele criou o Google aonde? Nos Estados Unidos. Então os caras não atraem só brasileiro que vai para lá para fazer faxina, ou mexicano que vai trabalhar em fast food. Não, atrai um monte de gente da Índia altamente capacitada, e se você olha os CEOs das companhias do Vale do Silício, Perfeito. é todo mundo indiano. Então, eles têm uma população que cresce, eles atraem mão de obra qualificada, e além disso, eles ainda são, junto com a China, os líderes em tecnologia no mundo. Então, quando eu olho para o futuro, eu fico com medo. E o meu negócio já tá aqui, como eu falei.
Então, os meus investimentos eu quero ter fora, além do que você disse que seria eficiente. Porque eu acho que ao longo do tempo eles vão continuar crescendo mais do que a gente, tendo menos inflação. Porque se todo mundo vai estar aposentado, como é que vai pagar a conta da aposentadoria das pessoas? Inflação, se a gente for pensar no final das contas, é até uma escolha política. O brasileiro gosta de inflação. E qualquer um que está aqui no chat pode fazer uma pesquisa simples. Vai na sua empresa, vá para sua família e faça o seguinte questionário. Pessoal, questionário político aqui. Vocês querem mais ou menos educação pública? A maioria vai falar, mais educação pública. Vocês querem mais ou menos saúde pública? Mais saúde pública. Vocês querem mais ou menos previdência pública? Pagamentos maiores lá na frente? Mais. Tá, e você quer pagar mais imposto? Vai falar, não, eu não. Tem que tributar o fulano que ganha mais. Eu não quero. Então, se todo mundo quer mais serviço público e não quer pagar imposto, essa conta não fecha. No final vai terminar em mais dívida ou mais criação de dinheiro. É igual rodízio, né? Se você liberar pro pessoal pedir qualquer coisa, você vai pedir tudo que tem de opção lá, que você gostar. Mas, se for à la carte, você tiver que pagar por cada coisa, aí você começa a abdicar de certas coisas que você não acha tão prioritárias assim, sabe? Perfeito. Não é muito